todos bem-vindos, esse é o canal Aprendendo Matemática e na aula de hoje continuaremos o estudo sobre os triângulos. Vamos conhecer hoje seus segmentos e seus pontos notáveis. Iniciaremos pela altura. A altura de um triângulo é um segmento que parte de um de seus vértices e vai ao lado oposto. E esse segmento ele precisa ser perpendicular. O que é isso? É formar um ângulo de 90 graus. Então, vamos localizar a altura neste triângulo aqui, um triângulo vermelho ABC. Então, partindo aqui do vértice A, este segmento que eu traço até o lado oposto, que é o lado BC, este segmento aqui é chamado de altura. Note que aqui ele forma um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar de H1, porque em todo triângulo nós temos três alturas. Se eu tenho três vértices, então como partiu do vértice A, pode partir uma altura também do vértice B, com relação a este lado AC. O importante é formar um ângulo de 90 graus, que essa altura seja perpendicular. Pronto, formou um de 90 graus e aqui nós temos H2, que é segunda altura. Também do vértice C, podemos traçar uma altura com relação ao lado AB. Então, aqui nós temos a terceira altura, formando aqui o ângulo de 90 graus. Vou chamar de H3. Ok, então, neste triângulo, este ponto aqui, ó, foi o ponto de encontro das três alturas. E esse ponto tem um nome especial. O ponto de encontro das três alturas em qualquer triângulo, ele recebe o nome de ortocentro, que é um ponto notável desse triângulo, certo? Agora vamos ver a altura nesse triângulo aqui, que é um triângulo obtusângulo, porque esse ângulo do vértice C é maior que 90 graus. Vamos localizar aqui as alturas desse triângulo, lembrando que precisa formar ângulos de 90 graus. Então, aqui do vértice C, tá fácil. Posso levar aqui para o lado AB. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, portanto, eu tenho uma primeira altura. Agora, partindo do vértice A e trazendo para esta base aqui, o lado BC, note que todo segmento que eu traçar aqui não vai formar ângulos de 90 graus. Então, para isso, para que eu tenha um ângulo de 90 graus e consiga encontrar a altura, nós iremos fazer um prolongamento deste lado. Então, nós vamos aqui, ó, prolongar ele, aumentar, certo? Agora, é possível encontrar a altura, partindo do A. Pronto. E aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Agora, partindo do vértice B, em direção a este lado AC. Todo segmento que eu passar aqui nunca vai formar 90 graus. Então, assim como o outro lado, vamos fazer aqui um prolongamento. Vamos aumentar este lado, certo? E agora, nós temos condições de calcular a altura partindo aqui do vértice B. O importante aqui é formar um ângulo de 90 graus, certo? Então, posicionando aqui, pronto. Aqui nós temos a altura. As três alturas. E agora, onde é que elas se encontram, né? Aqui, quando o ângulo é acutângulo, nós percebemos que o encontro, que é o ortocentro, acontece dentro do triângulo. Mas aqui não tem condições, então, de ficar dentro. Então, nós vamos prolongar esta altura e esta outra. E vemos que aqui se encontra o ortocentro de um triângulo obtusângulo, ok? Então, só para revisar, a altura, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Agora, vamos conhecer a mediana. A mediana é um segmento que também parte dos vértices e ela divide o lado oposto em duas partes iguais. Então, partindo aqui do A, eu vou dividir este lado, AB,
bem em duas partes iguais. Então, eu vou localizar seu ponto médio, que é esse. Então, aqui, ó, nós temos a primeira mediana. Eu vou chamar de M1, certo? Ela dividiu o lado BC em duas partes iguais. Este lado é igual a esse. Partindo agora do B, vamos dividir o lado AC. O ponto médio é aqui. Então, vamos traçar aqui a segunda mediana. Pronto, eu vou chamar ela de M2. Note que este lado é igual a esse. Agora, partindo do vértice C, vamos dividir o lado AB. O ponto médio é aqui. Então, vamos traçar. E aqui nós temos a terceira mediana. Este segmento é igual a este segmento. Ok, gente? E este ponto de encontro aqui das três medianas também recebe o nome especial. O nome do ponto de encontro das três medianas é chamado de baricentro. Ok? Podemos até representar este ponto com a letra G. G de gravidade, porque o baricentro, ele é o ponto de equilíbrio do triângulo, certo? Então, vamos representar pela letra G. Então, qual a função da mediana? Dividir os lados do triângulo ao meio. Vamos conhecer agora a bissetriz. Ela divide os ângulos ao meio. Então, aqui eu tenho, no vértice A, nós temos esse ângulo. Vou calcular aqui o ponto médio do ângulo e vamos traçar a bissetriz. Pronto. O ângulo aqui do vértice B, aqui é o meio dele. Então, vamos traçar agora a outra bissetriz. E no ângulo C, nós temos aqui a terceira bissetriz. Vou chamar de S1, S2 e S3. Pronto. E note que aqui também elas se encontram, né? Tem um ponto em comum dessas três bissetrizes. E como que ela se chama? Esse ponto de encontro se chama incentro, ok? Não é à toa que tem esse nome, centro aqui, porque está no centro, não do triângulo, mas no centro de uma circunferência que está inscrita nesse triângulo. Como assim? Bom, eu posso traçar uma circunferência tangenciando esses três pontos aqui. Tangenciando quer dizer que ela está tocando nesses três pontos. Então, eu vou traçar aqui, ó, uma circunferência. Pronto. Que ela tocou em três pontos aqui, certo? E observe que o encontro das três bissetrizes é justamente o centro desta circunferência. Por isso que recebe o nome de incentro, certo? Agora vamos conhecer a mediatriz. Eu costumo dizer que a mediatriz é uma mistura de altura com mediana. Por quê? Porque ela divide os lados do triângulo ao meio, que nem a mediana, formando ângulos de 90 graus, que nem a altura, certo? Então, vamos ver aqui como é que fica. Vamos dividir esse lado aqui ao meio. Vou passar um segmento que divide ao meio e que forma ângulos de 90 graus. Então, que segmento é este? Pronto. Note, ele dividiu o lado AC ao meio e aqui formou um ângulo de 90 graus, certo? Vamos agora dividir este lado AB ao meio. Bom, aqui, mais ou menos aqui, né? E tem que formar um ângulo de 90 graus com este lado. Então, aqui nós temos o ângulo de 90 graus, certo? Agora, dividindo o lado BC ao meio e formando com este lado 90 graus, temos essa terceira mediatriz. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, certo? E aqui é o ponto de encontro dessas três mediatrizes. Observe que na mediatriz,
não necessariamente elas tocam nos vértices, ao contrário dos outros segmentos, certo? O importante é ela dividir cada lado ao meio e formar ângulos de 90 graus, ok? O ponto de encontro das três mediatrizes recebe o nome de circuncentro, certo? E esse nome faz referência ao centro de uma circunferência. Quer dizer que tem uma circunferência aqui também? Tem. A diferença para a bissetriz, aqui a circunferência ela está inscrita, ela está dentro do triângulo. E quando ela está aqui na bissetriz, ela está fora do triângulo. Então, vamos falar que ela está circunscrita no triângulo. Então, tocando aqui, ó, nesses vértices do triângulo, nós vamos traçar uma circunferência. Vou tentar fazer aqui sem objeto nenhum, só no olho. Pronto. E observe que este centro aqui, que é o encontro das três mediatrizes, é justamente o centro desta circunferência que eu fiz de azul. Certo, gente? Então, o ortocentro, o baricentro, o incentro e o circuncentro, eles são chamados de pontos notáveis do triângulo, certo? Vamos só revisar. A altura, ela forma, vou colocar aqui, ela forma ângulos de 90 graus. A mediana divide os lados ao meio. A bissetriz divide os ângulos ao meio. E a mediatriz, ela divide os lados ao meio e forma ângulo de 90 graus. Certo? Então, esses são os segmentos do triângulo. Se você gostou, dê seu joinha, se inscreve no canal. Você aqui, você pode tirar um print e guardar para estudar. Até a próxima aula.